Sem dúvida alguma, é um grande desconforto ter um cisco ou uma sujeira nos olhos. Quando esse incidente acontece, tentamos imediatamente remover aquele corpo estranho dos olhos. E quando não conseguimos, buscamos a ajuda de um médico, quase sempre um oftalmologista. Provavelmente isso já deve ter ocorrido com você ou com alguém que você conhece. Eu confesso que eu também já fui acometida por esse mal algumas vezes. Recordo, inclusive, de um dia ter dormido com as lentes de contato. E quando amanheceu, eu estava sem uma delas. E após 2 dias, eu descobri que ela estava dobrada, a lente de contato estava dobrada na parte superior da pálpebra. Nossa, eu senti um alívio naquele momento, quando ela saiu. Esses objetos estranhos para os nossos olhos podem causar escoriações, arranhões, vermelhidão na córnea, dentre tantas outras complicações. Isso porque os nossos olhos são muito, muito sensíveis. Por isso, o globo ocular ele está acondicionado dentro de uma cavidade óssea e muito protegido. Protegido pelas pálpebras, protegido pelos cílios, protegido pelas sobrancelhas, protegido pelas glândulas lacrimais e etc. Portanto, esse órgão importantíssimo está cercado de barreiras protetoras. Se exposto estivesse, certamente ele seria um alvo fácil de muitos ataques e, por decorrência lógica, nós teríamos problemas bem sérios. Dito isso, podemos entender perfeitamente o significado desse belo trecho bíblico. Ouça: protege-me como a menina dos teus olhos. Em outra versão, diz assim: protege-me como a pupila dos teus olhos. Protege-me como a pupila dos teus olhos. Essa referência está no livro de Salmos, capítulo 17, versículo 8. Davi, rei de Israel, foi o autor dessa fala. Na realidade, dessa oração a Deus. Sendo ele um monarca, ele vivia em guerras e, claro, tinha inimigos dentro e fora da sua casa, ou seja, inimigos dentro e fora do seu reino. Basta lembrarmos que o seu próprio filho, Absalão, desejava matá-lo e tomar-lhe o trono. Em outras palavras, ele queria reinar no lugar do pai. Essa história você pode conferir no livro de 2 Samuel, capítulo 15. Vida de monarca pode até ser relativamente fácil nos dias de hoje. Pode até nos remeter à ideia de glamour, mas não naquela época. Agora, pausa para reflexão. Por que Davi orou a Deus, pedindo que o Senhor o protegesse, tal como se ele mesmo fosse a pupila dos olhos do próprio Deus? Só abrindo aqui um parêntese. Deixa eu explicar o que significa pupila. O que é pupila, né? Pode ser que alguém que está me ouvindo, não saiba. Então, vamos lá. Pupila é a área negra no meio da íris. A íris é a parte colorida do olho humano. Então, olhos verdes, azuis, castanho claro, castanho escuro, preto, é a íris, se chama íris. E no centro dela, bem no centro, no meio, tem uma área, uma região chamada pupila. Bom, agora que você já sabe o que é pupila, vamos retomar a pergunta. Por que Davi orou a Deus, pedindo que o Senhor o protegesse tal como se fosse a pupila dos olhos dele? A meu ver, ele fez essa oração porque ele era inteligente. Ao utilizar essa figura de linguagem, ele se autodeclarou como sendo um homem limitado, frágil, vulnerável, dependente.
Não é assim mesmo que acontece com os olhos? Não são frágeis? Então, ele buscava proteção diante dessa fragilidade que ele reconhecia nele mesmo. Era assim que ele se via. Um homem que confiava na proteção do Senhor e não na força do seu próprio braço. Um homem que confiava na proteção do Senhor e não na sua capacidade. Um homem que confiava na proteção do Senhor e não no seu cargo, no seu reinado, no seu poder. Sendo Davi a parte hipossuficiente, ou seja, que não era autossuficiente, ele acreditava que Deus o protegia, o auxiliava, o dirigia. Deus era a sua barreira protetora contra os possíveis ataques nocivos. Há uma outra passagem bíblica que também faz uso dessa mesma figura de linguagem usada pelo monarca Davi. Ouça. Diz assim: porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Porque todo o que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Quem disse isso? Deus, por intermédio do profeta Zacarias, a fim de dar ânimo, de restabelecer as forças aos judeus remanescentes pós-exílio, que abandonaram o projeto de reerguimento da cidade de Jerusalém, que abandonaram o projeto de reerguer o templo, ante a oposição dos vizinhos samaritanos, que, diga-se de passagem, foram capazes de conseguir uma ordem do governo da Pérsia para interromper essa construção, para interromper o projeto, e isso os deixou amedrontados, apáticos. Deus estava transmitindo a seu povo, através de Zacarias, um recado de muito amor e de proteção. E o recado era: qualquer que tocasse nos filhos dele, no seu amado povo, ele sentiria e agiria, porque é como se a nação inimiga tivesse tocado na menina dos olhos ou na pupila do próprio Deus. E o mesmo se aplica a todos nós. Podemos, sem hesitar, declarar: mexeu comigo, mexeu com ele. Podemos, sem hesitar, declarar: mexeu comigo, mexeu com ele. Forte isso, não é? Agora pense comigo. Pense comigo, vamos pensar juntos. Se a menina dos olhos, a pupila dos olhos, é uma região muito sensível, muito delicada de uma pessoa, e se nós somos considerados a menina dos olhos, a pupila de Deus, isso significa dizer que nós somos a parte mais sensível de Deus. Isso não é maravilhoso? Então, se alguém tocar em nós, se alguém nos tocar, toca na parte mais sensível de Deus, seus olhos, nós. É sobre isso que Deus fala no livro de Zacarias. É por isso que somos cercados de proteção. Eu vou te dar um exemplo, que está na parte final do Salmo 91, do conhecidíssimo Salmo 91, mais precisamente no versículo 11, que diz: porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Muito lindo. Deixa eu te contar um fato curioso que eu descobri. A palavra pupila, ela tem origem no latim e ela significa menininha, porque nela o observador ele enxerga a sua própria imagem refletida nos olhos de quem se olha. Faça o teste, chegue bem próximo de alguém e olhe bem dentro dos olhos dessa pessoa. E você verá o seu reflexo dentro dos olhos dessa pessoa. Sabe qual conclusão? Sabe qual conclusão eu tiro disso? Veremos o nosso reflexo dentro dos olhos de Deus quanto mais perto estivermos dele.
Se, por um lado, eu e você somos a pupila de Deus, por outro lado, é sempre bom lembrar que a sua palavra, que a palavra dele, é a menina dos nossos olhos. Afinal, também está escrito: guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Provérbios 7:12. A paz.